Rimsky-Korsakov foi um dos grandes e importantes compositores do século XIX da história da música. Ele integrava um grupo especial de músicos, conhecido com o nome de Grupo dos Cinco, que eram Balakirev, Borodin, Mussorgsky, César Cui e Rimsky-Korsakov. Na segunda metade do século XIX, esses compositores se uniram muito afinados com o pensamento russo dessa época, que era formalizar e resgatar e firmar a origem e a cultura russa baseada na sua origem cultural. Era o reinado de Alexandre III, que buscou, se engajou nesse processo de russificação, que através uma união, através das ideias do nacionalismo, proporcionar uma solidificação e uma união da Rússia baseado na Igreja Ortodoxa Russa e na língua russa. E foi uma época que a Rússia estava saindo de um atraso muito grande. E somente em 1862 que foi revogada a lei da servidão. Até essa época, já na segunda metade do século XIX, a Rússia vivia economicamente nos moldes feudais do feudalismo. E só a partir da década de 60 que a Rússia começou a entrar na industrialização, no processo de industrialização, atrasadamente em relação ao Ocidente e à Europa. E investiu em indústria pesada, na indústria ferroviária, muito lentamente. Mas o grande desenvolvimento cultural dessa época foram as artes, a literatura, o teatro e a música. Nomes como Tolstói, Chekhov, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky e Borodin estavam trabalhando e colocando a cultura, a arte russa num patamar altíssimo no cenário mundial. A Rússia apareceu e se firmou no cenário mundial através da sua arte, não da sua economia e da sua indústria, que estava muito atrasada. E é interessante esse grupo dos cinco, quando eles se reuniram, foram conhecendo um outro, eles se reuniam semanalmente na casa de Balakirev, que era o mais velho deles, para estudar música. Todos vindo de alta formação musical dentro de casa. Não existia um conservatório, uma escola de música. A classe alta russa não via a arte, principalmente a música, como uma profissão. Todos esse grupo dos cinco, eram de carreira militar, cientistas, da medicina, mas com profundo conhecimento e talento musical. E é desse meio que vai nascer a grande música russa, com obras maravilhosas como a que nós estamos assistindo hoje. Agora nós vamos para o segundo movimento, a história do príncipe Kalender. É muito interessante que a história desse movimento, o príncipe Kalender é um príncipe que renunciou à riqueza, à sua posição e fez voto de pobreza e foi viver de esmola. Os Kalenders eram nessa época, nos anos 800, 700, 800 medievais, era uma classe de pessoas que passavam a viver de esmolas por um pensamento religioso, por um ideal. E nós vamos ver como o Korsakov vai tratar com
com delicadeza e também mostrar os percalços, os obstáculos que essas pessoas que adotaram esse sistema de vida vão enfrentar. Eu gostaria que vocês acompanhassem na apostila, que está com muitos complementos culturais, o seguinte: nós vamos ver cada movimento. Quando o compositor compõe, ele coloca o andamento e coloca a expressividade, porque nós estamos vivendo o período do romantismo, a importância da expressão e como eles são detalhistas. O primeiro movimento que nós assistimos, se vocês olharem na apostila, tem uns 3 indicações de andamentos e de expressividades. E o segundo movimento, da mesma forma, ele vai começar lento, depois ele vai para um allegro molto, muito rápido, depois por um momento assim de vivacidade, de brincadeira. Vocês vão assistir em 2 partes, são 2 vídeos na sequência. Um vídeo, a primeira parte, e já começa a segunda. Numa apresentação, eu acho maravilhosa, eu procuro sempre músicos e maestros da nacionalidade do compositor ligados à obra. Nós vamos ver uma regência maravilhosa de Valery Gergiev, esse maestro russo espetacular. E é numa apresentação no Festival de Salzburg, uma gravação de 2005. Observem os gestos de Valery Gergiev quando começa, pedindo com as mãos uma sonoridade redonda, quente. Um gesto delicado, muito nobre desse momento inicial na regência. Mas eu gostaria que vocês observassem a maravilha do violinista. A orquestra é Filarmônica de Viena. O Spala interpreta o tema de Sherazade numa coisa fantástica. Nós vamos ver nessa primeira parte diálogos, já vinham os diálogos, os instrumentos de sopro. O fagote faz um pequeno solo. Esses pequenos solos que nós vamos apreciar do fagote, do oboé, depois do cello, são sempre os primeiros músicos do naipe. Cada naipe tem seu primeiro instrumentista, que administra o naipe e que acompanha os ensaios de naipe, que são feitos separadamente, até unir, né, toda a orquestra. Então, são músicos assim, de altíssimo nível. E o que nós vamos apreciar aqui? Vamos ter também uma música altamente dramática, porque Korsakov entende como uma vida muito dramática, uma pessoa que se expõe a viver sem recurso nenhum, à mercê nas ruas. Então, ele vai colocar bastante os trombones, os trompetes com surdina, dando esse efeito dramático que o príncipe Kalender vai enfrentar nessa sua decisão de vida, contada pela doce e maravilhosa Sherazade.